Boa tarde, Cris. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Marta. Bom, tá entrando, tudo bem? E você, Luciana? Que bom que estamos aqui, bem-vindo. Lendo Cuidados, olha, já gostei do nome. Boa tarde, Ah, Ana não Cristina. conheço. Então, como vai ficar gravada, né? Eu já vou começando aí, depois o pessoal que for entrando vai participando, depois fica salvo lá no IGTV. Boa tarde para todo mundo que está entrando aí. Então, eu conheci a Cris Seixas pela internet, né? Foi uma indicação da Carla Souza, lá do Doses de Biblioterapia. E também ela menciona, né, a Cris na dissertação dela de mestrado. Sim, também fiz a formação com a Cris, amei, foi muito legal. Boa tarde, Fábio. E aí comecei a acompanhar o trabalho da Cris, né? E quando eu cheguei no perfil dela do Instagram, que eu vi que ela também era focalizadora de danças circulares, também era arte terapeuta, eu falei, gente, olha uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu. Eu acho que eu vou gostar de conhecer ela. E não sabia que ela era consteladora, não sabia nada disso, né? Também tenho formação em constelação, não trabalho como consteladora, mas uso um tanto assim desse olhar, dessa postura, né, no meu trabalho. E aí descobri que a Cris era lá de Niterói. Aí eu já tava assim, de olho na mala, né? Falei, vou ter que dar um jeito um dia de ir para Niterói, antes da pandemia, né? Mas e aí isso foi uma das bênçãos aí que esse período me trouxe, né? Não foi a única. Logo, a Cris lançou aí o primeiro curso online de biblioterapia. Eu falei, eu tô nessa. E entrei com tudo e foi muito bom, muito forte, assim, me tocou muito, me toca ainda o trabalho dela. Então foi assim que tudo começou. E acho muito bonito, assim, me fortalece quando eu encontro uma pessoa que tem os interesses, assim, as afinidades, né? Que muitas pessoas acham que não tem conexão, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessas conexões. Então, deixar a Cris se apresentar e um pouquinho, falar um pouquinho dela, para a gente começar. E sou muito grata pelo seu sim, estava bem ansiosa, assim, disse, bom, eu vou tentar, né? Se for um sim, tudo bem, se for um não, tudo bem. Eu estou bem grata por você abrir o seu espaço de tempo aí da sua agenda, que eu sei que é bem corrido, para estar aqui um pouquinho com a gente aqui na Roda Rosa Artes. Que bom, eu fico muito agradecida pelo convite, pela presença aí das pessoas que estão nos acompanhando agora e que também vamos assistir depois, né? Eu acho que, sinceramente, todo espaço de encontro é um espaço sagrado, é um espaço onde a gente vai alimentando essa chama interior, né? Que é como se tivesse uma fogueira dentro da gente. E para não permitir que esse fogo apague, a gente tem que estar sempre colocando uma madeirinha a mais, né? E a cada conversa eu sinto, a cada encontro, né? Já trazendo para essas ressonâncias dos nossos campos de interesse comum, né? Que é da literatura, que é da arte terapia, que é da dança circular, que é da constelação familiar. Então elas têm sim muita coisa em comum. Talvez a gente pudesse começar falando daí. O que que você acha? Eu acho maravilhoso. Eu adoro costurar artes e terapias e histórias, adoro. Podemos sim. Pois é, então, você falou de um dos benefícios, né, que a pandemia trouxe, que foi essa possibilidade da gente se encontrar, né? Antes realmente tinha essa necessidade de deslocamento e o meio virtual, né, essa pandemia acelerou algum futuro nesse sentido, né, da gente habitar mais as possibilidades desse campo virtual. Então, é, o que que teria em comum, né? Eu até pergunto, em primeiro lugar, para quem está aqui participando com a gente, você seria capaz de resistir à pandemia se não fosse a arte? Você seria capaz de ficar confinado sem ter uma literatura, sem poder ver um filme, sem escutar música?
sem fazer algum movimento, né? Então, isso já traz para a gente uma dimensão da arte como um espaço de transcendência, que a gente não fica preso ao real, que a gente não fica reduzido às circunstâncias, por mais trágicas que elas sejam, né? Então, eu acho muito curioso, assim, quando faleceu o Oscar Niemeyer, saiu um encarte no jornal específico para falar sobre ele, um pouco da vida, mas uma observação nesse encarte me chamou muita atenção, que quando ele já estava no UTI, na UTI, nos últimos momentos de vida, ele compôs um samba com a ajuda de um enfermeiro e que dizia assim: assim vou eu, tranquilo da vida, à espera da noite já solta no ar, com um manto de estrelas que se anuncia e se multiplica nas águas do mar. E eu fiquei muito impressionada com essa capacidade da pessoa se descolar da realidade onde ela está para habitar um outro lugar, um lugar de leveza, um lugar de transcendência. Então eu vejo que, por exemplo, isso é comum tanto na biblioterapia, porque ela também nutre o nosso repertório para habitar outros espaços, para criar espaços simbólicos, né? É uma das vertentes. Na dança circular, eu fui focalizadora há alguns anos, numa roda dentro da UF, da Universidade Federal Fluminense. E era muito incrível, né? Porque eram umas 30, às vezes 40 pessoas na roda, eram de várias origens, crenças e histórias, mas naquelas 2 horas, que era uma vez por semana, aquilo não importava nada, porque a gente estava ali para partilhar um momento de plenitude e de alegria. Era um momento de comunhão. Então, de uma certa forma, eu também ouvia muito isso nos discursos, né? Nossa, eu esqueço da minha vida e eu vou me divertir, eu vou me deixar afetar, né, pela diversidade cultural, porque você também é da dança circular, você sabe que cada música parece que ela desperta em nós coisas apagadas, né? É como se animasse. O Bernardo Voisin, que é um grande precursor, né? Ele fala que a dança é a mensagem poética do mundo divino. Então, ela anima, é o entusiasmo, é a divindade dentro de você. E os antigos, eles justamente dançavam como uma espécie de oração, né? Isso era incorporar. A literatura também. Ah, se a gente for lá para os tempos de Homero, aquilo tudo fazia parte, aquilo era uma espécie de educação cultural, humana. Isso fazia parte, historicamente fazia parte. A gente foi perdendo. Se a gente parar para pensar em todas as culturas, sem exceção, sempre teve um aspecto ligado à beleza, né? Sempre tem. Você vê, pode ser nas vestimentas, na arquitetura, na culinária. Então, é uma forma da gente se conectar com algo maior. É uma coisa que vai além da gente. Então, o primeiro elemento de interseção que eu faria entre a biblioterapia, a dança circular e a constelação é que a gente se desloca e vai para um outro tempo e espaço, né? Na constelação a gente chama de campo, mas ele é transcendente, onde o passado, presente e futuro eles se misturam, onde requer uma postura de inteireza,
para ficar atento ao fenômeno que vai acontecer. É um rito do Sim. encontro. Sim. Essa palavra fenômeno, né? Eu acho que ela liga bem tudo isso. Porque no começo da roda, mesmo a roda de biblioterapia, né? A gente pode preparar o texto, deixar todo o material, o suporte, a gente não sabe o que vai acontecer. E esse é tipo como se a gente precisasse esvaziar antes, né? Que eu vejo que é a postura também, assim, dentro do meu aprendizado, como dentro da constelação, a postura do terapeuta, do constelador, né? Esvaziar-se de qualquer intenção que aquilo, né? E simplesmente se abrir para o que virá. Isso é um movimento, assim, desafiador, às vezes, né? Às vezes o ser humano, falo por mim, assim, tem uma mania de controlar, né? De querer controlar, saber até onde vai, o tempo, o limite, o que vai acontecer, se eu vou dar conta, se eu não vou dar, se alguém falar alguma coisa que está fora, não tem nada fora. Não existe erro, né, Cris? O que acontece, ele acontece. Quanto mais a gente se esvazia e se coloca, assim, como um canal mesmo, né? Simplesmente nesse formato aí circular entre iguais, eu vejo que flui melhor e o fenômeno ele é mais assim, ele é o que tem que ser a cada vez, né? Ele é. Então essa palavra fenômeno eu vejo que ela costura essas três artes, vou chamar de artes aqui, ciências, né? Muito bem. A constelação, a roda de biblioterapia, né? Ou você chama de círculos, né? As minhas eu chamo de rodas, mas mesma coisa, né? E também a roda de dança, né? Porque a gente vai oferecer uma dança, a gente não tem a menor noção do que aquela dança vai tocar no ser humano. É muito assim fora do nosso alcance, né? Depende da história de cada um, do momento que cada um está passando e se permitir isso é muito poderoso, né? E realmente a hora que a gente solta esse controle, eu vejo que a potência está nisso, né? Nesse soltar. A potência do facilitador, do focalizador. Não sei se você concorda assim, comigo nesse ponto. Totalmente. Então, quero destacar duas coisas, né, do que você falou: o erro e a entrega. Também é um elemento assim presente nessas três práticas, né? Porque na biblioterapia o erro é muito bem-vindo. Justamente, acho que nós três, né? A gente sai desse lugar de ser a pessoa que tem o controle. Não, a gente justamente é um exercício até de dissolver, né? Você coloca tudo que você sabe lá atrás para poder ficar com todas as atenções ligadas para o que está acontecendo no momento, né? Então, você se coloca, na verdade, a serviço. Então, o erro, ele é muito valorizado para que as pessoas fiquem à vontade, né? Nessas relações, assim, que alguém tem muito conhecimento, quem é que tem muito conhecimento? Eu sou muito adepta daquela frase do Paulo Freire: não existe saber de mais nem de menos, existem saberes diferentes, né? Então, a gente às vezes fica com muita vergonha de falar uma besteira. Então, não é essa energia numa roda de biblioterapia. Pelo contrário, a gente até utiliza, né, a própria literatura, o modelo é o Quixote, que é um cavaleiro errante. Só errando que a gente sai do lugar. O erro, ele é necessário para o aprendizado. Então, é esse lugar onde a gente fica à vontade para errar, porque é um lugar de experimentação. Então, na roda de dança circular, isso também é muito enfatizado, né? Tem até uma focalizadora muito querida, Ana Lúcia Pó. Eu aprendi com ela assim: você sabe o que acontece quando alguém erra aqui na roda de dança? Aí todo mundo fica assim: não. Ela, nada. A gente erra e segue. E é muito curioso, né? Eu sempre fiquei intrigada, porque às vezes tinham pessoas super, né, que se achavam assim super importantes, que botava na roda e você via a fragilidade dela, sabe? Porque tem muita gente, e eu era assim também, que parece que só existe do pescoço para cima, ignora o corpo, né? Então, quando a gente vai para a roda de dança, ele está ali exposto. E a gente vê como a pessoa é da forma com que ela reage na roda.
se ela erra e continua, se ela erra e desiste, se ela Uhum. se irrita com O o quanto outro. aquilo incomoda, né? O quanto o errar incomoda. Eu senti isso muito no começo, assim. De não conseguir pegar, né, uma dança, assim, e ficar, assim, braba. Como assim que eu não tô conseguindo captar isso aqui, né? De Então a ficar gente nervosa. De, como assim errar? Não posso errar, né? Mas quando você internaliza isso, é muito legal, é muito libertador. Essa palavra também me chama muito. Na roda de dança, na biblioterapia, é libertador. E na roda, eu normalmente, eu aprendi isso assim, como participante, né, quando eu fui fazer o curso de formação, eu sentia assim, quando eu errava, muita vergonha, né? Ah, meu Deus, tá todo mundo vendo, tá todo mundo. Aí eu pensava, ninguém tá nem aí, e eu ria. E aquilo começou a voltar de novo, e eu ria. E eu sempre fui muito séria, assim, né? Quem me conhece, assim, sabe que eu sou mais séria. E a dança me trouxe essa, tipo, tá, e daí? E eu ria, e veio esse ensinamento, assim, pra mim. Toda vez que você errar, ria. Quando você errar, ria. Você pode rir, você pode errar aqui. E aí isso eu trouxe sempre, né? Ontem eu focalizei em dança, eu falei, gente, se errar, riam. Solta um sorriso. Eu lembro de você também focalizando, né? Falando assim, gente, se tudo que a gente programou der errado, vocês garantam que vocês se divirtam. Pelo menos vocês se divirtam. Eu adoro isso, assim, trazer isso pra roda, né? Aproveitar aquele momento do jeito que for, né? e de uma certa forma, né, é um caminho para a leveza, porque a gente vê que tem muita tensão, as pessoas estão muito represadas, tensionadas, com muitos medos, né? E isso tudo reflete também nos sintomas físicos, né? Se a gente olhar de uma maneira mais sistêmica, nós temos vários corpos. Por isso que a biblioterapia ela atua tão fortemente na saúde, né? Porque quantas e quantas vezes a gente vai no médico e ele fala assim: você não tem problema nenhum. E você está cheio de problema. Como assim não tem problema nenhum? Fisicamente você não está com nada. Mas e o teu corpo emocional, e o teu corpo mental, e o teu corpo espiritual? Às vezes ele está cheio de carga, né? Então, quando a gente vai para um encontro de biblioterapia, que ele pode ter várias energias também, né? Ele pode ser um encontro que eu chamo de biblioterapia de fruição, que é para você desviar, para você se ausentar desses noticiários, do cenário como está, e a gente vai respirar, né? A poesia é a alegria do sopro, a evidente felicidade de respirar. Essa frase é do Gaston Bachelard. Então a gente vai dar uma pausa, né? Naqueles pesos do mundo, e vai trazer alguns bálsamos medicinais, né? Na dança circular é assim também. A gente se ausenta daquele caos e vamos trabalhar a leveza. A gente vai, sim, se divertir, vai rir, porque vai estar focando no momento presente, nem no antes e nem no depois. E a constelação familiar também é uma busca de leveza, porque é um encontro onde você pode alcançar quais são os emaranhados do teu sistema familiar que estão fazendo você se prender a eles por amor, porque o Bert Hellinger, né, falava que é sempre por amor, mas tem o amor que cura e o amor que adoece. Então, a gente vai fazer ali algumas coisas para poder harmonizar aquele sistema e te liberar para o seu destino. Então, olha a leveza disso, né? De você não ficar mais carregando bagagens dos antepassados, né? Histórias não resolvidas. Então, nesse sentido, ó, vê que a gente está navegando, né, entre os três. O que significa a palavra constelado? Quer dizer acumulado, quer dizer alguma coisa que não foi expressa, que pode ser, às vezes, uma declaração de amor, que pode ser. Oi, alô? Seu som baixou um pouquinho, não sei se para as outras pessoas também.
o microfone. Ficou bem Ah, baixinho agora. como é que está o som para vocês? Vocês podem Vocês estão dizer. ouvindo bem? Para mim, o som da Cris ficou bem baixinho. Alguém dá um help aí. Mas eu agora Escreve um acho que comentário para voltou. nós. Quase não estou te ouvindo agora. Não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar. Tá no máximo. Alô, Não alô? é o som. Não parou. Não, não parou. Só que eu não estou ouvindo ela. Mas se Oi? vocês estão ouvindo, ouço bem. Então deve ser o meu. Vamos lá. Ah, então estava falando que constelado quer dizer acumulado, não expresso, não vivido. E aí, durante o encontro, muita coisa flui, é como se retomasse o fluxo. A dança circular também é um compromisso com o fluxo, né? Então, enquanto a gente faz aqueles movimentos, sejam os mais meditativos, sejam os mais animados, tudo flui na gente, a energia flui, e o fluxo é saúde, né? Na biblioterapia também, né? Eu acho interessante é, essa expressão. Se você separar, é uma expressão. Então tem aquele verso do Tiago de Mello, né? Que fala que o que não fiz ficou vivo pelo avesso. Então, através da biblioterapia, a gente visa justamente criar espaço para a expressão, para que essas histórias possam vir à tona. Mirinha, bem-vinda. Entrou A muitas Miriam pessoas, dança comigo. mas tem outras confluências. Quer ver? Eu fiz até Eu uma pensei lista. em algo. Eu sempre senti, assim, vi o Bert Hellinger como, tipo, um contador de histórias também, né? Porque ele traz muitas histórias, histórias tradicionais lá da terra dele, da Alemanha, e ele também, até onde eu sei, vamos dizer assim, ele inventava, ele criava alguns enredos ali para, vamos dizer assim, sair da posição de terapeuta, né? E simplesmente dar aquela história para a pessoa, para a história tocar. Então, eu sempre achei muito, muito belo, assim, essa, essa característica dele, né? Aplicando aí a biblioterapia na prática, né? Porque naquele livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele conta, né, que ele passou por vários tipos de terapias para construir o formato da constelação familiar. E uma dessas terapias era a análise do discurso. Tanto que durante um encontro de constelação, tem aquelas frases, que são frases como âncoras, né? E que são muito importantes, são muito impactantes. E ele sempre gostou de usar as metáforas. Então, trazendo para a literatura, aqui no consultório, por exemplo, eu atendo muito adultos, né? Mas eu uso todo tipo de literatura, mas inclusive a infantil e juvenil para todas as idades. E eu vejo uma potência incrível nesse gênero, né? Porque justamente assim, eu acho que tem vários motivos, na verdade. Um é o elemento estético das imagens, das ilustrações, que são um espetáculo, né? Então, é, eu li um comentário e acabei distraindo. Lendo, cuidado, estou procurando o mundo da biblioterapia. Que bom, procure mesmo, porque é apaixonante. Então, eu estava falando desse elemento estético das imagens, que já fazem um trabalho à parte, né? E lembrando que estético vem de astesis, que é do grego sentir. Então, é isso que a gente procura, é despertar o coração. Então, a literatura infantil e juvenil, ela é uma potência nesse sentido. Então, estava falando, primeiro pela imagem, segundo pelas metáforas e pela síntese, né? Porque é diferente você trabalhar com um livro de 200 páginas, eu não faço isso, né? Eu separo trechos
e vou oferecendo para a pessoa a partir da escuta. Isso é no atendimento individual. Nas rodas já é uma outra proposta. Mas a gente estava ligando essa questão da metáfora, né? É um jeito de dizer, mas não abertamente, né? Não assim, friamente. Uma vez eu escutei e eu achei muito interessante que a literatura funcionava como aquele espelho que a gente usa, que a mitologia usava para olhar a medusa. Porque se você olha direto, você vira pedra, sabe? Aquela mitologia. Então, usavam um espelho para olhar através. E que esse papel do espelho seria do livro, ou da história, ou da narrativa. Então, é uma forma de entrar em contato com coisas que às vezes são tão difíceis, né? Mas de uma maneira intermediada por uma linguagem estética. Deixa eu ver aqui o que o povo está falando. Nossa, quanta gente! Carol, bem-vinda. Também não observei se tinha alguma pergunta. Ah, então, eu acho que essas foram algumas, né? Já tem meia hora de live, esse tempo passa muito rápido. Foram alguns campos, né, de confluência entre esses três, mas talvez a gente possa falar, como você mesma divulgou, dessa questão de literatura e saúde, das práticas lá da Inglaterra, né, que você pediu que eu focasse Sim, nesse. é o Books on Prescription, né? Livros sobre prescrição, que é o programa mais popular que tem lá na Inglaterra. Aí Pois para é. cuidar principalmente da saúde mental, né? Então vamos falar sobre isso, assim, tem um pesquisador chamado Neil Fruit, que ele conseguiu comprovar que fazer rodas de leitura substitui o uso de antidepressivos. Então, eles criaram uma política pública de saúde e que se chamou Books on Prescription. Inclusive, se fizer pesquisa no Google, vai achar uma série de matérias e fotografias, vai achar muito material. E pelas pesquisas, né, lendo um bocado desse material que está disponível na rede, eu vi que o resultado foi tão bom que eles ampliaram isso para todo tipo de atenção psicossocial. E é claro, né, é muito mais barato para o governo, vamos dizer, comprar livros do que comprar antidepressivos, por exemplo, né? Sendo que o que é que faz o antidepressivo? Ele é muito importante no sentido de minimizar aqueles sintomas para que a pessoa possa retomar a sua rotina. Mas ele não atua na causa raiz, né? É uma espécie de anestesiamento, né? Olha lá, o asteses é sentido, o anestesiado é o que não sente. Mas ao anestesiar o sintoma, também anestesia a pessoa e a energia vital dela, né? Então, como ela pode alimentar essa resiliência? Sair desse lugar e reconectar com a alma dela, né? É mais difícil. Já quando a gente faz esses trabalhos sensíveis, estéticos, e a gente usa muito a roda para facilitar o diálogo. Agora, nesse momento virtual, está sendo através dos instrumentos virtuais, mas a gente está junto para conversar, para trocar experiências. Isso faz com que a gente conecte com uma arte muito ancestral, que é de estar junto para intercambiar as experiências e buscar apoio, solução, porque o repertório nosso aumenta, né? O próprio, voltando para a constelação, o próprio Bert Hellinger, ele se inspirou muito nos povos primitivos da África, que ele observou como é que eles resolviam os seus conflitos. Eles se reuniam, né? E conversavam, e assim eles harmonizavam as coisas. Mas olha que curiosidade, Luciana. Nessa segunda, você fez parte do primeiro curso, né, de biblioterapia online ao vivo. E agora eu já estou na segunda turma. Nessa segunda turma tem uma aluna que está morando na Inglaterra.
E aí, a gente aproveitou para perguntar para ela, porque você sabe que eu tenho vontade de viajar para lá, para ver isso, né? Você sabe que a gente está com uma viagem marcada para Finrod também. A hora que abrir as porteiras, nós vamos, né, Cris? Para quem não sabe, Finrod é como se fosse assim, a mãe das danças circulares, né? É uma comunidade que fica na Escócia e que é considerada um grande berço, vamos dizer. Mas então, eu sempre tive vontade de viajar para a Inglaterra para presenciar isso, né, na prática lá. E aí, essa pessoa, o que que ela me contou? Que não é bem assim, que o marketing é melhor do que a experiência real. Por quê? Por uma série de questões, as rodas de leitura, elas não estão acontecendo, né? Por uma questão operacional, não sei qual é a dificuldade. Então, esse programa, que tem esse conceito, essa coisa toda tão bacana, ele está funcionando mais no sentido de prescreve um livro, porque aqui a gente não tem a farmácia do SUS, é como se lá tivesse a biblioteca do SUS. Eles têm um lugar onde os livros são considerados medicamentos. Mas aí o profissional de saúde, ele indica uma leitura e a pessoa pode pegar lá. É como se fosse uma biblioteca, mas com fins de saúde, né? Com fins de cuidar. Então, eu fiquei muito surpresa com essa informação, né? Então, me parece que todo o movimento que a gente está fazendo aqui no Brasil, porque os círculos, as rodas de biblioterapia, eles estão se expandindo, né? É Sim. bonito de ver. Então, fala, você Mas pegou esse, um. o Books on Prescription, ele tem essa característica mais de uma leitura isolada, assim, né? Mas tem outros programas, talvez esses, que de repente ela estava buscando algo em grupo, talvez esses, por conta da pandemia, que devem estar talvez um pouco suspensos, né? Que tem mais dois que eu conheço, é o Well Into Words e o Get Into Reading, que trabalha só com os clássicos, né? Esses são feitos em grupos, né? Mas o Books on Prescription realmente é nesse estilo aí que você falou, né? Para uma leitura individual, como o próprio nome diz, né? Os livros são prescritos, a pessoa vai lá e pega, né? Que de repente não é o ideal, não é o que a gente experiencia na roda, na potência da roda, né, Cris? Porque Sim, além da gente ter se lançado nesse universo virtual, eu vejo assim, né, que quem teve essa coragem, essa iniciativa de fazer isso também teve essa possibilidade de perceber que realmente não há limite, né? Que existe potência no virtual, né? Isso foi uma coisa muito legal que muitas pessoas soltaram, eu vejo. Eu soltei, porque eu tinha preconceito, assim. Preconceito, no preconceito mesmo. Eu não achava que ia funcionar tão bem, né? E assim, igual a gente está falando aqui de literatura, né? Eu diria assim, para as pessoas que querem experimentarem, né? Experimentarem. Aí tem muitos profissionais, tem a Cris, tem eu, tem a Carla Souza, tem outras pessoas, porque é muito rico. Eu já saí de roda de biblioterapia assim, tocada tão profundamente. Olha que eu já fiz algumas terapias e não imaginava, né, que por uma, claro, né, dentro de uma seleção cuidadosa, dentro de um tema, com uma... É importante também, né, o trabalho da pessoa que vai costurar ali os trechos, as conversas, é essencial. Tudo no seu tempo certo, né, algo forte, precisa de um tempinho para a gente dar uma digerida. Mas eu já saí de rodas assim, online, porque todas as que eu fiz até agora foram online, e todas, absolutamente todas que eu participei, com todos os profissionais, foram online. E eu já saí de roda assim, nossa, muito tocada, assim, com desejos, com vontade de transformar, com insights, assim, coisas fortes, fantásticas, né? Então, acho que isso é exatamente. uma coisa que caiu também. Outro presente da pandemia, né? A gente acreditar, não acreditar, é saber, sentir na pele que aquilo toca, né? Pois é, O ser humano. ainda Muito mais legal. nesse contexto, né, que a gente está vivendo e que tem muita gente que está isolado mesmo, às vezes num leito, né? Hospitalar. Então, já muitos espaços de saúde, principalmente os que têm esse apoio, né, eles estão levando nesses dispositivos para os pacientes o contato, né, ou com seus familiares, ou também o Vive e Deixe Viver, que é
uma associação de contadores de história em hospitais. Eu fiz parte como voluntária durante 2 anos. Ele faz um trabalho espetacular. Quem não conhece, tem um site que é vivedeixeviver.org.br. E eles, durante essa pandemia, eles convocaram os contadores para criar um acervo de histórias virtuais para fazer chegar também às pessoas que estão hospitalizadas. E o próprio Viva é um exemplo dessa intervenção da literatura na saúde. Inclusive, nesse site, eles têm um espaço só para as pesquisas acadêmicas que já foram realizadas no sentido de comprovar o quanto que isso diminui, né, o grau de ansiedade, de depressão, porque isso é uma reflexão que eu trouxe até num capítulo sobre a biblioterapia nesse livro das PICs, que são as práticas integrativas e complementares no SUS, porque a política de saúde do Brasil já reconhece que existe a saúde complementar, né? Então, a dança circular já é reconhecida por lei, né? A constelação familiar também, o reiki, a yoga, a meditação, na verdade, são 29 práticas. E a biblioterapia ainda não está inclusa, a gente sabe que é um caminho, né? Uma construção cultural da relevância, ou do que é isso. Tem muita gente que nem sabe o que é isso ainda, né? Então, a biblioterapia ainda não faz parte, mas já tem um capítulo sobre a biblioterapia nesse livro. Esse livro tem 807 páginas, 37 capítulos e um é sobre a biblioterapia. Então, quando eu escrevi, porque ele foi publicado ano passado, a gente nem sabia que ia passar por essa pandemia, né? Mas eu comecei falando desse livro aqui, que é A Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. Ele é um coreano naturalizado alemão, filósofo, e que ele vai falar que cada época é marcada por enfermidades, né? E que a nossa geração, as nossas enfermidades são neurológicas. É todo mundo com depressão, com ansiedade, com pânico. Isso tudo antes da pandemia. Imagina agora, né? E ele atribuiu, né, nesse livro ele fala sobre isso, ao desenvolvimento da tecnologia. E que agora na pandemia a gente está usando mais ainda. Que fez com que a gente teve acesso ao excesso de informação e que isso causa na gente uma certa fragmentação, uma incapacidade de dar conta e que o que ele acha assim mais grave, e eu estou falando isso para chamar a atenção de todo mundo, porque acho que todo mundo está sentindo isso, né? Um cansaço, assim, a gente não consegue dar conta de tanta coisa, né? Então, o que ele chama a atenção, o antídoto para tudo isso, é a pausa, para respirar, para processar. Então, de que adianta tanta informação se a gente não digere nada? Então, nesse sentido, tanto essas três práticas, ó, de novo, voltando aí para as confluências, Sim. a roda de biblioterapia é uma pausa para a gente refletir. Tem uma frase do Milor que eu adoro: devagar com I e sempre. Né? É uma pausa para respirar, é uma pausa para olhar para dentro, para ver o que você está sentindo. Então, é um outro tempo. Então, E eu as rodas separei. de dança também, né? Oi? As rodas de dança também. Cris, alguém pediu para você repetir o título do livro. Eu acho que eu não sei agora se é do primeiro ou do segundo. Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. Depois eu escrevo nos comentários da live, quando ficar Sim, gravado. legal. Então, vai ficar salva lá no meu IGTV, vocês dão uma olhadinha lá que eles vão deixar. Isso. E, assim, né? Nossa,
É super importante a biblioterapia na restauração da saúde da pessoa, porque eu tenho observado aqui nesses anos, né, de contato com individualmente e coletivamente, que muitas vezes a pessoa fica presa porque ela não consegue as palavras para expressar o que ela está sentindo, o que ela precisa, o que ela não quer mais. Então, é a linguagem como um instrumento, né, para expor aquilo que borbulha internamente. São as palavras também que podem ancorar certos estados. Você quer ver? Eu separei aqui alguns livros, né? Toda vez que tem um convite, eu olho para a estante e pergunto: quem quer participar comigo? Aí tem uma pilha. Eu Então, achei algo aqui também, dentro desse seu tema. A primeira citação que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes faz, na Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela cita Jesus no Evangelho de São Tomé, na introdução, e ela fala, e ela cita assim, né? Se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. Ela exatamente. fala muito disso, assim, né? De falar desse momento aqui crucial dessa transição, né, da vida para a morte. Mas durante a vida a gente tem isso de expressar, de falar, de achar as palavras, né, para se expressar. Eu presencio isso, as pessoas irem conquistando vocabulário e força de dizer, né? Porque a gente vai guardando tudo isso. Tem até aquele famoso poema da Viviane Mosé, que ela fala que a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, palavras calcificadas. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Então ela vai dizendo, né, que isso. Olha só, um diagnóstico é uma leitura, não é? Quando diz o que tem, é uma leitura. Os sintomas são vozes. Então, aquilo que a gente não consegue expressar com palavras ou de alguma maneira, o corpo expressa, o sintoma diz, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante o trabalho da literatura na saúde. Tem até um trecho do Eduardo Galeano, no livro dos Abraços, que ele fala isso, ó. Quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for, porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada. É verdade. Então, quando a gente não diz com as palavras, o corpo diz, o corpo adoece, né? Esses nódulos. Tem aqui o livro da Bilica Chorona, da Isabelle Borges, que tem as ilustrações lindas da Taline Schubart. Olha Nossa! essa ilustração, né? Então é isso, essas coisas represadas que ficam dentro da gente. Então, é preciso retomar o fluxo, falando, criando espaços. É muito interessante, né? Porque quando a gente fala, a gente também se ouve e se surpreende com o que ouve. Tem aqui um outro livro também, que é de uma terapeuta corporal aqui de Niterói, a Tiene de Castro, ela é maravilhosa. E ela escreveu, ó, o livro Palavrador, que é a dor reescrita pelas mãos da arte. Então, ela que é uma profissional que cuida da dor, você sabe que tem uma série de manobras corporais para fazer, mas o que a Tiene faz também? Pede para a pessoa escrever. E é por isso que chama palavrador. Se você separar, ó, pá é um instrumento para cavar. É como se você estivesse fazendo uma arqueologia. De onde vem isso? Né? Lavra está preparando a terra. E dor
é um chamado para cuidar da terra. Não é lindo isso? E aqui tem Lindo, testemunhos lindo. incríveis de que quando a Cris, pessoa... nós estamos nos encaminhando já 45 minutos de live. Tem pessoas falando que a minha voz não tá boa, realmente meu telefone aqui não tá muito legal, parece. O som eu tô me esforçando para escutar aqui, a Cris, que tá bem baixinho, mas fazemos o que podemos, o melhor que podemos com o que temos. É, Você quer falar um pouquinho do seu trabalho, o que você está oferecendo no momento? A Cris tem rodas toda quinta, sexta e sábado, quase, né, Cris? E do curso para a gente concluir, se tiver mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. tá bom. Então, eu queria divulgar em primeiro lugar que eu tenho um site. Quem ficou interessado e quiser saber mais dessa história é o www.crisseixas.com.br. Então, lá tem uma série de materiais, né? Tem vídeos, tem o link para se alguém tiver interesse em adquirir o livro, o Vivências em Biblioterapia. Eu tenho atendido individualmente via Zoom ou via Skype, né, virtualmente. Também tenho feito os círculos de biblioterapia ao vivo, via Zoom. Isso no começo da pandemia foi uma loucura, porque eu fazia 3 círculos por semana, né? Mas é um preparo assim muito intenso, então eu espacei para quinzenalmente. Então o próximo vai ser agora 10, 11, 12, com trechos do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um dos que eu estou sempre Adoro. falando, é um dos amados, né? Mas eu tenho feito lives gratuitas toda segunda-feira, compartilhando os conteúdos dos círculos passados. Então, já fiz Bachelar e os Poetas, livros sobre as árvores, Astrid Cabral, o livro Lentes Memória das árvores, assim, da Plantação de foi Grada Quilombola. muito lindo. E isso tudo está disponível no canal do YouTube, mas se vocês forem nesse site, tem todos os links para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Então, o caminho principal é o site. E aí fica Sim. o convite. Vou deixar escrito lá nos comentários, www.crisseixas.com, né? Muito bem. E eu também, E .com.br. divulgue também os seus caminhos, porque pode Sim, eu ser. estou agora com rodas quinzenais também. Antes era mensal, agora eu estou quinzenal, lendo muito. Sim, deu uma potencializada aí o curso da Cris, né? Então, é só ficar de olho que eu estou divulgando sempre ali pelo Instagram. Tem o canal do Telegram também, que eu estava falando no começo, Roda Rosa, Círculo de Mulheres. Trabalho com o Círculo de Mulheres também, com a obra da doutora Clarice Tess, especialmente. E tenho divulgado as coisas aí pelos meios virtuais. Ontem teve roda, dia 16 tem uma roda a respeito desse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Vamos fazer costuras aí com outros poetas e vamos pegar o que mais há de poético nesse livro, né? Porque ele não é, assim, um livro de poesia, né? Mas, então é isso. Muito grata, Cris, pelo seu sim. Muito rico sempre falar com você. Dá vontade de liberar a Cris nunca mais. Mas ela tá aí. A Imaginário das Palavras está perguntando como participar dos círculos do Bartolomeu. Se quiser, me manda um WhatsApp. Vou colocar aqui o telefone. 21 98727 4199. Pronto, ó, coloquei aí. Me manda um WhatsApp que eu ainda vou divulgar Ótimo. a verdade. Ó, já estão me Eu não perguntando sei se se está eu consegui gravando. deixar gravado no YouTube, Sim, mas eu eu vou acho deixar gravado no GTV. tá bom. Depois eu acho que eu tenho como Tá? Eu vou tirar. deixar gravado no GTV com o arroba da Cris e o site, tudinho lá. Beleza? Tá E aí. se tiverem dúvidas, entre em contato com a gente. Na própria informação da live, ele tem o arroba dela e tem o meu. Fiz muito grata. Eu que agradeço. Vou dar um beijo em todos aí, a Rosângela, o Mauro, a Marta. Tem muita gente querida que participou, a Norma Emiliano, Mônica Loureiro.
Muito obrigada pela presença de vocês. Sim, gratidão por todo mundo que entrou aí e que não deu para a gente dar oi no meio da conversa. Grata pela presença de todos. E vamos dançar, e ler, e constelar, e ser feliz. Isso, Gratidão, Cris. eu que Vou encerrar, pessoal. Boa tarde a todos.